existe algo que você precisa entender com profundidade. Você não vive apenas no mundo externo, você principalmente vive num mundo em que o seu cérebro, que a sua mente cria. E isso não é espiritualidade, isso é neurociência. O seu cérebro não foi feito para distinguir com precisão o que é real do que é intensamente imaginado. Ele foi feito para sobreviver. E, para isso, ele responde às imagens internas como se fossem experiências reais. Quando você revive uma dor, o seu corpo reage, como se fosse real aquilo naquele momento. Quando você imagina uma traição, o seu coração já acelera. Quando você antecipa a rejeição, o seu sistema nervoso ele já entra em alerta mesmo que nada disso esteja acontecendo naquele momento presente. Mas o seu corpo, ele responde como se estivesse, porque dentro do cérebro, as imagens mentais, elas ativam ali circuitos neurais semelhantes àquela experiência real em que você viveu. Então, isso significa que pensar não é algo neutro. Pensar é ensinar ali a tua mente, é ensaiar a realidade e sentir é o programar o corpo. E existe um erro muito comum quando se fala de criação da realidade. As pessoas acreditam que estão atraindo coisas quando, na verdade, estão condicionando o próprio sistema nervoso. O cérebro funciona por repetição e associação. Então, pensamentos começam a gerar imagens, imagens geram emoções e emoções reforçam os circuitos neurais. E esses circuitos passam a agir automaticamente nas suas decisões. E esse processo é conhecido como a neuroplasticidade. E é ele que explica né? Por que que você se torna aquilo que você repete ali internamente? Se dentro de você existe um padrão constante de pensamentos como eu não sou o suficiente, eu vou ser abandonada, ou relacionamento sempre dá errado, o seu cérebro começa ali a operar como se isso fosse uma verdade absoluta. E a partir daí, você passa a interpretar tudo através dessas lentes. Você reage com medo, você antecipa a dor, você faz escolhas baseadas naquela escassez, e sem perceber, você começa a construir exatamente a realidade que você mais teme. Não porque existe algo externo conspirando contra você, mas porque o seu sistema interno foi condicionado e ele funciona dessa forma. A neurociência mostra que o corpo ele não responde à realidade objetiva, ele responde ao significado emocional que você atribuiu àquelas experiências. Se a sua mente cria uma imagem com intensidade emocional suficiente, o seu corpo começa ali a liberar hormônios, ativa certas respostas ali fisiológicas e muda ali o seu comportamento como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Isso significa porque uma simples imaginação pode ali provocar reações físicas reais, como até o prazer, mesmo na ausência de um estímulo externo. Por isso, o problema não está apenas naquilo que você viveu, mas naquilo que você continua revivendo. Muitas mulheres passam por uma traição, acreditam que estão presas ao passado, mas o que mantém essa dor ativa não é o evento em si, é a repetição interna que ela faz todo dia, todo momento. É a cena que volta, é a história que se repete, é a imagem que continua sendo alimentada, é aquela conversa com uma amiga contando todo o seu problema e depois você vai e conversa com outro. E cada vez que isso acontece, o teu circuito neural, ele se fortalece. E quanto mais forte esse circuito for, mais automático ele se torna. E a grande virada acontece quando você entende que se o cérebro não diferencia o que é real do imaginário, você pode usar isso a seu favor. Mas não de uma forma superficial. Não é sobre pensar positivo, é sobre sentir. É a emoção que grava. Quando você cria uma imagem interna ali clara,
associada, né, a uma emoção intensa e coerente, você começa sim a criar, a ativar ali novos circuitos neurais e você começa a enfraquecer aqueles padrões antigos. E você começa a transformar a forma como você percebe e como você responde à realidade. E aos poucos as suas atitudes mudam, as suas escolhas começam a ser diferentes e, consequentemente, os resultados começam a mudar. A verdade que ninguém te contou é que você não manifesta aquilo que quer, você manifesta aquilo que você condiciona a sentir repetidamente. E isso muda tudo, porque tirar o poder do externo e devolver para dentro precisa de muita maturidade. E se você continua alimentando imagens de dor, o seu cérebro ele vai continuar produzindo mais dor. Mas se você começar a treinar novas imagens, novas emoções, novas respostas, você literalmente você reprograma quem você é. E quando você muda quem você é por dentro, você muda o tipo de relação que você aceita, o tipo de comportamento que você tolera, o tipo de realidade que você constrói. Então é preciso começar a se autovalorizar para receber essa valorização de fora. É preciso começar a se amar até aquilo chegar a transbordar em você para você começar a receber lá de fora. Esse é o caminho. Primeiro passo. Não deixe a sua mente criar fantasmas aí dentro. Não se permita repetir imagens de dor, porque aquilo começa a somatizar. Não é porque Deus não te ama ou que o universo é ingrato com você. É porque você alimentou isso. Você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida.